que essas grandes empresas internacionais elas se financiam com dinheiro barato de fora e estão vendo que o mercado no Brasil vai crescer. O problema dessa taxa de juros é aqui dentro. É para o empresário brasileiro, o pequeno, médio empresário. Né? O discurso em geral é dizer isso. Os investimentos vão sair, vai espantar os investimentos brasileiros, empresário nenhum vai querer investir. Só que o Campos Neto faz com essa política é justamente alimentar o rentismo, alimentar a especulação financeira, é alimentar os juros pagos pela dívida pública lá naqueles títulos que eles têm aos montes. Então, é uma situação que o presidente Lula, quando faz as críticas que faz, escancara, expõe, né, as vísceras desse comportamento. Acho que cada vez que o presidente Lula fizer essa ação e tiver, como fez a bancada do PT, uma reação em cadeia, isso vai expondo essa condição e essa contradição, porque a imprensa também faz o mesmo jogo, a mesma narrativa, como se o Campos Neto fosse o salvador. Ele comete um erro ali, outro aqui, mas a parte do jogo, afinal de contas, é o Lula que a gente está tratando, é o PT e tal, e fica tudo em pratos limpos para eles, né? Então, acho que o presidente Lula fez o certo. Acho que a imprensa hoje está dizendo assim, olha, o Lula perdeu, até mesmo os indicados por ele votaram com o Campos Neto e tal, mas eu acho que estava dentro do jogo e o presidente já sabia disso, provavelmente, já tinha uma noção de como isso ia caminhar e jogou para a pressão mesmo, para justamente expor essa atuação do Campos Neto. Né? Eu acho que o Campos Neto está alimentando, se esse negócio durar muito, ele periga quebrar várias construtoras brasileiras. O que está acontecendo em São Paulo, né? Um monte de prédio subindo e tal, provavelmente está acontecendo em João Pessoa, em várias cidades. Tá. O que aconteceu? As empresas levantaram dinheiro muito barato, quando a taxa de juros estava 2%, estava assim, num determinado período do governo Bolsonaro, compraram terreno, tal, saíram lançando um monte de prédio, aí chega na hora, cadê o comprador? Não, o comprador está deixando o dinheiro aplicado no Roberto Campos Neto, né, na Bolsa Selic. E o cara também não quer ficar endividado com essa taxa de juros. Então você pega assim um monte de lançamento imobiliário, né? Aí você passa ali na porta, 90% vendido, você vai ver, como assim 90% vendido? Você vai ver tem 10, 15, 20% vendido. Tem uma bolha imobiliária que foi criada. Se essa taxa de juros não cair rápido, a gente vai ter um problema no mercado imobiliário grande. Né? E antes de passar também, Aquiles, eu queria só ouvir o Lindbergh aqui, porque ele fala exatamente sobre esse tema da unanimidade. Né? Pessoal, uma vergonha essa decisão do Banco Central. Eu já tenho falado aqui que esse Roberto Campos Neto, ele não tem independência alguma, é um político bolsonarista. Vocês viram o encontro com o Tarcísio agora. Interromperam o ciclo de redução da taxa de juros, mantiveram a taxa Selic 10,5%. Não há justificativa técnica para isso. Vocês sabem que no ano passado a inflação fechou em 4,62%. Em abril de 2022 era 12%. A inflação despencou. E agora vocês estão vendo, está em 3,92%. Qual é a justificativa técnica? Não existe justificativa técnica para manter uma taxa de juros como essa. Eu quero inclusive lamentar a unanimidade que alguns diretores indicados pelo nosso governo, eu acho que tenham se acanhados com a pressão do mercado. Uma pressão que não se justifica. Na verdade, o presidente Lula ontem foi muito firme. Disse que não tem explicação para a taxa de juros estar do jeito que está. Brasil não pode continuar com taxa de juros proibitiva para o investimento produtivo. Essa foi a posição do nosso presidente Lula. Para não falar ali de custo fiscal, pessoal, eu vejo esses economistas na televisão falando, não, tem que cortar gastos. Eles querem cortar da Previdência, a vinculação do salário mínimo com a Previdência. Agora, eles não falam que nós gastamos nos últimos 12 meses 790 bilhões de juros. Cada 1% aumenta o custo fiscal em 42 bilhões. É uma decisão irresponsável, né? Foi conduzida pelo Roberto Campos Neto, que tem um intuito muito claro de sabotar o governo do presidente Lula, de travar o crescimento da economia. E teve uma minoria lá que acabou seguindo essa posição, o que é muito ruim, né? Porque essa posição do Roberto Campos Neto não tem legitimidade, não é uma decisão que tem tecnicidade. Não tem. O papel do Banco Central é combater a inflação, pleno emprego e estabilidade do sistema financeiro. Não cabe ao Banco Central dar uma de bedel da questão fiscal do Brasil. Qual foi a divergência ontem no Boa Noite 247? Mário Vitor argumentou, né, que foi uma descortesia com o presidente Lula, esses 4 diretores indicados no governo dele votarem contra. A Tereza falou, não, olha, não dá para saber o que aconteceu, mas pode ter sido também uma coisa combinada, como disse a Daiane. Uma coisa combinada, assim, já que iam perder, para que ficar se estressando com o mercado? E aí o dólar podia subir mais, podia ser mais problemática ainda, já que eles não vão tirar o Campos Neto antes do final do ano, né? Então ficam aí essas duas interpretações. Essa unanimidade foi contra o Lula ou foi uma coisa já que estava perdido por um, perdido por mil? Bom, primeiro, acho que foi uma derrota pessoal para o presidente Lula, porque ele se expôs o tom, a veemência
o peso das declarações que ele deu numa entrevista um dia anterior, assim, dedicando a maior parte da sua fala para criticar a taxa de juros, dizendo que a única coisa que está desajustada nesse país é a taxa de juros, e aí no outro dia você tem um comitê de política monetária composto por 9 membros, dos quais 4 ele indicou, que votam totalmente alinhado com a posição majoritária neoliberal e bolsonarista, rentista, presidida por Roberto Campos Neto. Acho que o presidente saiu vendido nessa história, ficou ali clara, patente, a meu ver, a imagem de que o Banco Central é independente, porque depois dessas declarações do presidente Lula, cobranças públicas, você ter um placar como aquele, significa, ou pelo menos passa a imagem, de que o presidente não tem nenhuma interveniência sobre as decisões do Comitê de Política Monetária. Eu estava lendo mais cedo algumas análises do, entre aspas, mercado, esse ser etéreo, que ninguém nunca vê a cara, mas que manda, né, na política monetária do país, dizendo que essa decisão do Copom tem mais a ver com as preocupações pela valorização do dólar, que nesse ano já subiu 12%, como uma maneira de, vamos dizer assim, acalmar essa pressão sobre a desvalorização do real frente ao dólar. Tudo bem, pode ser. Só um comentário sobre o dólar, rapidinho, o Lindbergh também tinha falado sobre isso, que um dos motivos da ação do PT contra o Campos Neto é a falta de ação no mercado de câmbio. O Brasil tem superávit comercial de 100 bilhões de dólares, ou seja, a queda do real está totalmente desconectada dos fundamentos da economia. O que está acontecendo? O mercado financeiro está provocando uma crise artificial e o Banco Central está deixando acontecer. Para passar, olha, veja bem, não tem confiança no Brasil. E mesmo com toda essa especulação, eles só conseguem trazer o dólar de 5 para 5,40. Né? Eles não conseguem jogar em 6, 7, porque senão, tá ficando, aí a moeda brasileira ficaria fraca demais. Só fazendo esse comentário que isso aí é pura especulação também. Justo. E, assim, eu vejo as pessoas dizendo que o presidente Lula já sabia e, assim, era uma coisa esperada que, pelo menos para quem acompanha o noticiário ali, também as previsões nas bolsas de apostas, de que o Copom interromperia o corte na Selic. Mas, a meu ver, assim, os meus 50 centavos aqui de comentário, né, minha modesta opinião, o presidente Lula, se ele soubesse desse resultado com esse placar, ele se expôs à toa, porque você acaba dando uma demonstração de que as pessoas que você indicou não compartilham, não coadunam com o pensamento de país que você defende, né? Então, assim, não acho que estava tudo combinado, teve ali uma divergência de opiniões, eu estou ficando mais com essa opinião manifestada pelo Mário Vitor ontem no Boa Noite. Acho que sim, foi uma descortesia, acho que o Galípolo talvez reduziu suas possibilidades de suceder Roberto Campos Neto, porque você não vai colocar um presidente que já é independente, que já faz política contra o governo, mantendo sua posição somente em função do mercado. E digo mais, Léo, já te passo. Tem aí uma indicação dos economistas dizendo que essa taxa de juros vai permanecer nesse patamar de 10,5% até o final de 2025, quando o Banco Central quer que a inflação chegue a modestos 3%. Então, assim, isso vem aí uma situação muito mais grave por muito tempo ainda.